amores, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de inglês, aula 3, tá bom? Vamos dar continuidade e dizer para vocês que eu tô com muita saudade de cada um, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar a apostila, página 22. A gente vai prosseguir com o Simple Present, a gente vai sair um pouco da forma afirmativa e vamos iniciar negative and interrogative forms, tá ok? Então vamos lá. To ask questions, use do for I, we and they, and does for he, she and it. Então, para eu fazer uma pergunta no presente, eu vou colocar para I, you, we, they eu vou usar o do e para he, she, it eu vou usar o does. Tá? Então, esse verbo auxiliar, o do e o does, ele sempre vai vir no início de uma pergunta. Então, por exemplo, do you like science exhibitions? Does Mary eat fruit? Então, por que que antes da Mary tem o does? Porque, olha lá, Mary, ela vai ser she, e she vai ser does. Então, a gente tem que tomar conta nos sujeitos que vão aparecer. Agora, o simple present negative é o seguinte: to make negative sentence, add don't or doesn't before the verb. Então, para eu negar alguma coisa no presente, eu vou colocar o don't e o doesn't ou o doesn't antes do meu verbo. Então, por exemplo, Tony and Beth don't want to go to the beach. Então, aqui, ó, eu tenho o meu sujeito, Tony and Beth, ok? E eu tenho o meu verbo want, do verbo querer. Então, o don't, ele vai ficar nesse meio. Professora, por que que é don't? Porque eu tenho o Tony e eu tenho a Beth. Se eu tenho mais de um, eu troco por they. Para I, you, we, they vai ser o do, tá bom? E Karen doesn't like. O doesn't, ele vai vir antes do meu verbo, tá bom? Ela não gosta de chocolate, ok? Na página 23, a gente vai exercitar. Vamos lá. Na questão 1, cross the wrong one out. O que que é wrong? É tudo que for errado. Então, o que for errado, a gente vai cortar. Então, vamos lá. Letra A. Só tem um errado, tá? Ele coloca 3, 2 estão certos e 1 está errado. Então, vamos lá. Letra A. Simon goes ou doesn't go to exhibitions. Qual que é o errado? Lembrando que Simon, ele é he. Simon é he, tá bom? Então, vamos lá. Simon é he. Então, eu tenho go, eu tenho goes e o doesn't go. Qual que tá errado? O que tá errado é o go. Então, você vai riscar o go. Espera aí que deu um probleminha aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, a gente vai riscar o go. O go tá errado. Eu poderia falar Simon goes. Lembra do afirmativo? Para o afirmativo, o verbo para he, she, it, que terminar com a letra O, eu vou acrescentar S. Então, tá certo o goes. E o doesn't go também tá certo, porque se eu for negar, o meu verbo volta ao normal, ele volta a ser go, mas eu vou usar o doesn't para indicar que aqui é he e que eu estou negando, tá? Então, a letra A, a gente vai cortar o go. Na letra B, eu tenho assim, do, don't, doesn't Christina and Ruben like to study biology? Então, eu tenho na letra B, Cristina and Ruben. Eu tenho mais de um, eu posso trocar por they. Qual que tá errado? O do tá errado? Não, tá certo. O do serve para o they. O don't tá errado? Não. Então, o que tá errado é o doesn't. Você vai cortar o doesn't, porque ele teria que ser para he, para she ou it. E não é o caso, é they, tá bom? Letra C. Some teachers don't work, doesn't work ou work at the exhibitions. Então, presta bem atenção. Alguns professores. Olha aqui o S indicando que está no plural,
tá? Então, professores, se é mais de um, eu troco por they. Então, qual que tá errado aqui é o doesn't work, tá bom? Porque o doesn't serviria para he, she, it. E a letra D, eu tenho do, doesn't, does a student learn better with real examples? Então, eu tenho o seguinte, ó. A student. Lembra que a tia bateu aí nesse martelo? O martelo bateu nessa tecla aí? Então, olha só. A é aquele artigo uma. Então, é singular. Então, eu tenho um estudante. Se eu tenho um estudante, ele pode ser he ou ele pode ser she. Então, se ele é he, se ele é she, tá certo, não tá? O does tá certo. O doesn't também tá certo. O que tá errado é o do. Então, você vai riscar o do, tá bom? Ainda na página 23, a gente vai reorganizar essa frase que ele colocou, só que tem frases que ele colocou assim, ó, o sinal de negativo, eu vou ter que acrescentar nessa frase o don't e o doesn't, e o sinal de interrogação, eu vou ter que colocar lá no início da frase o do ou does. Então, na letra A tá assim, Laís and Jessica read sci-fi books. Ele quer na negação. Então, você vai colocar como a tia colocou aqui, ó. Laís and Jéssica. Se tem mais de um, eu troco por they. They vai ser don't. Então, coloquem aí. Reescrevam a frase embaixo. Laís and Jéssica don't read sci-fi books. Letra B. A high school student studies 10 subjects. Ele quer que você coloque isso numa pergunta. Presta bem atenção. A high school student. Um aluno do ensino médio. Um aluno do ensino médio. Então, pode ser uma garota, pode ser um garoto. Então, vai ser Does a high school student study 10 subjects? Você vai colocar o does lá na frente da frase, tá bom? Na letra C, the exhibition opens at night. Ele quer que você reescreva a frase na negação. Vai ficar como? The exhibition. A exibição. Então, a exibição vai ser it. It vai ser doesn't. The exhibition doesn't open at night. Então vamos lá. Letra D tá assim: do, doesn't ou does a student learn with real examples? Então eu tenho. Não, letra D é outra, perdão. Joey's biology lessons cover anatomy. Ele quer que você coloque numa pergunta. Então vamos lá. Joey's biology lessons. O que ele quer dizer aqui é que são as lições de biologia de Joey. Então, lições. Eu tenho mais de uma lição, tá? Então, se eu tenho mais de um, eu troco por they. They vai ser do. Você vai colocar a frase do Joey's Biology Lessons Cover Anatomy, ok? Então, vamos lá. Continuando na página 23, a gente tem um quadrado bem grande lá embaixo, com uma parte vermelha assim, Simple Present. E para você completar, eu tenho uma parte só de affirmative, uma parte em azul só de negative, você vai completar com don't ou doesn't, e eu tenho uma parte laranja interrogative para completar com do ou com does. Então, na parte affirmative, eu quero saber da gramática. Então, vamos supor, eu tenho subject, que é o meu sujeito, mais o verb, mais o verbo. No caso de he, she, it, esse verbo vai estar acrescido de S. Então, completem aí com S. Embaixo, vamos aos exemplos. Botei 2 exemplos. She loves him. Ela o ama. Então, aqui, ó, já que é she e o verbo é love, eu coloquei o S no final de love. Outro exemplo.
It makes you happy. Isso faz você feliz. Então, se é he, she, it, olha lá, o verbo você tem que colocar S, ES ou IES, lembra? Só que a gente está falando do verbo no modo geral. Então, it makes, o make já foi acrescido com um S, tá? Na forma negativa, na parte em azul que vocês estão vendo aí, a gente vai completar com o don't e o doesn't. Então, o primeiro ele fala assim: para I, you, e they, completamos com don't. Então, coloquem aí, mais o verbo do lado. E para he, she, it, completamos com doesn't. Completem doesn't, mais o verbo. Então, por exemplo, you don't go. Então, eu tenho o meu sujeito, a forma negativa e o verbo. Outro exemplo, he doesn't leave his house. Então, ele não partiu da casa dele, ele não saiu, tá? Então, aqui, ó, sujeito he, eu tenho o doesn't e o verbo leave. Agora, na parte em laranja, eu tenho interrogative form. Então, eu vou usar o do, completem do, para I, you, we, they, mais o verbo do lado. E eu vou completar o does para he, she, it, mais o verbo. Por exemplo, você vai colocar lá. Esse exemplo que a tia botou é para você copiar, tá? Então, copia lá. Do we learn English? Nós aprendemos inglês? É uma pergunta. Então, olha só, eu tenho o sujeito e ele fica entre o do e ele fica entre o verbo learn. E eu tenho a Tina aqui, ó. Does Tina call us? A Tina ligou pra gente, pra nós? Então, aqui, ó, eu tenho a Tina. Antes dela vai entrar o does. A Tina é she. E aqui eu tenho um verbo, o verbo call, o verbo de ligar. Does Tina call us? Ok? Então, olha só, agora a gente vai corrigir, a gente vai pegar o caderno de atividades, tá? A tia tinha passado na aula 2, na aula anterior, dever de casa, tá? E vocês me mandaram fotos. Tia já tá recebendo e tá corrigindo, tá? Já corrigiu, falar nisso. Então, agora a gente vai corrigir agora com todo mundo assistindo, para você já ir colocando aquele C de certinho e corrigindo e apagando o que está errado, tá bom? Então vamos lá. Na página 11, questão 1, ele fala assim: Choose the best option to complete each fun fact about the human body. Então ele quer que ele vai colocar entre parênteses verbos e você tem que conjugar esses verbos no presente. É isso que ele quer. Então vamos lá, na letra A. Começa assim: One drop of human blood, de sangue. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte: o meu sujeito da frase é one drop, uma gota de sangue. Uma gota vai ser qual sujeito? It. Então, se é it e eu tenho um verbo contém, eu tenho que colocar contains. Então, marquem contains. B. The average person 100 strands of hair per day. Então, a média de uma pessoa perder é 100 fios de cabelos por dia. Então, pessoa é o meu sujeito. Então, vai ser loses, do verbo lose, de perder. Então, marquem loses. Letra C. Healthy adult hearts. Então, corações, um adulto saudável. Esses corações, olha só, corações é o meu sujeito, tá? Então, se eu tenho mais de um coração, eu vou trocar por they. Então, qual vai ser o meu verbo? Vai ser beat, tá? Sem S, beat, puro, tá bom? Letra D. The human eye, o olho do ser humano. Então, o olho vai ser it. Então, qual vai ser o verbo? Distinguishes, tá? Aqui, ó, distinguishes, tá?
Se você prestar atenção, esse verbo ele termina com SH. Todo verbo que termina com SH, na afirmação, para caso de he, she, it, eu tenho que acrescentar ES, tá? Letra E, babies, bebês. Se eu tenho mais de um bebê, eu troco por they. Então, babies cry, tá bom? Então, os bebês choram. E letra F, the big toe, vai ser o quê? É o dedão do pé. The big toe vai ser it. Carries, aqui ó, vai ser carries. The big toe carries about 40 of persons weight. Então, o nosso dedão do pé, ele segura, ele carrega cerca de 40% do nosso peso, tá? Então, ele é bem forte, né? Então, vamos logo à questão 2. Na questão 2, tá assim. Complete the name of each body part. Então, o que acontece? Eu vou ter partes do corpo que eu tenho que completar. Então, eu já estou dando a resposta aqui para vocês. Completem aí. Na letra A, eu tenho chest. Na letra B, eu tenho hip. Peito, chest é peito. Hip é quadril, tá? Letra C, head, que é cabeça. Letra D, back, que são as costas. Letra E, shoulder. Letra F, belly. Letra G, arm, que é braço. Belly é barriga, tá? Shoulder, ombro. Belly, barriga. Arm, braço. Letra H, leg. Letra I, hand. Letra H, leg é perna. E hand é mão. E J, foot, que são os pés. Tá bom? Na questão 3, vocês vão pegar esses mesmos nomes da questão 2 e vão colocar de acordo com o corpo humano, tá? Então, isso aí é bem simples. Head, cabeça, shoulder, ombro, back, costas, arm, braço, hip, vão completando. Hip é quadril, leg, perna, chest, peito, hands, mão, barriga, belly e pés, foot, tá? Então, completem aí rapidinho. Agora, na página 12, que também foi dever de casa, na questão 4, a gente tá assim, ó. Use the verbs from the box to complete the text. Pay attention to the verb forms. Então, olha só, ele bota aí para você em rosa 6 verbos. Então, ele quer que você preste atenção nos verbos para quando você for conjugar eles no presente. Então, vamos lá. A tia já botou a resposta aí em vermelho. Então, vocês vão completando. Então, começa assim. How your brain works. Your brain contains billion of nerve. Aqui é nerve, tá? Aqui é nerve. Na apostila tá lá. Your brain contains billions of nerve cells arranged in patterns that coordinate thought, emotion, behavior, movement, and sensation. A complicated highway system of nerves connects your brain to the rest of your body. So communication can occur in split seconds. Think about how fast you pull your hand back from a hot stove. While all the parts of your brain work together, each part is responsible for a specific function, controlling everything from your heart rate to your mood. Então, o que ele fala aí é o seguinte, que o seu cérebro, ele contém bilhões de nervos, de células nervosas, tá? Que estão dispostas em padrões que coordenam pensamento, emoções, comportamentos, movimentos e sensações, tá? Então, é um complicado sistema de nervos que conecta o cérebro com todo o seu resto do corpo.
tá? Então, essa comunicação, ela pode ocorrer em frações de segundos, tá? Aí ele fala assim, pense como é tão rápido quando você puxa a sua mão, quando você puxa a sua mão de volta, quando você encosta num fogão quente. Então, enquanto toda parte do seu cérebro trabalha junta, cada parte é responsável por uma função específica, tá? Então, controlar tudo, eles controlam, o seu cérebro controla tudo, desde a sua frequência cardíaca até o seu humor, tá bom? Então, vamos lá. Na questão 5, a gente vai relacionar esse texto do ABCD com os de baixo. Então, ficou essa ordem aí que vocês estão vendo. Então, por exemplo, letra A. Exercise benefits every part of the body, including the mind. Então, a letra A é a terceira opção. Exercising causes the body to produce endorphins, chemicals that can help a person to feel more peaceful and happy. Letra B. Exercising can help you look better. Vai ser a primeira opção. People who exercise burn more calories and look more toned than those who don't. Então, você ajuda a você ficar melhor, né? Se ver melhor, porque pessoas que malham, né? Que fazem exercício, elas queimam mais calorias, tá? Letra C. Exercise helps people lose weight and lower the risk of some diseases. Então, exercícios ajudam as pessoas para perder peso. Então, a letra C vai ser a última opção. Exercising to maintain a healthy weight decreases. E a letra D é a última opção, que é a segunda frase, tá? This may not seem important now, but your body will thank you later. Então, é importante fazer exercícios, porque você vai envelhecer com mais tranquilidade, com mais disposto, mais saudável, porque quem malha, quem faz exercício, ele tonifica mais os ossos, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai exercitar no caderno. Vocês vão anotar esses exercícios, tá? No caderno e a gente vai corrigir na aula 4, tá bom? Então tem essa página, que é a questão 1. Nós temos essa questão 2. Então vocês podem pausar aí o vídeo para poder anotar. E nós temos questão 3, tá? Então, pausem o vídeo também para anotar, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Assim que vocês completarem e anotarem todas essas questões no caderno de vocês, vocês vão responder e vão mandar para esse e-mail teacherbetareis@yahoo.com, tá bom, pessoal? Um grande beijo, tô sentindo muita saudade de vocês, tá? Fiquem com Deus. Beijo!